A Deus, nessa manhã, nós vamos fazer uma leitura bíblica lá em Salmos de número 51. Eu convido a igreja a ficar de pé, vamos fazer uma leitura compartilhada. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os pares. Amém? Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o meu mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no demônio me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito amável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes e sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz-me a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Podemos assentar. Assim como nós fizemos ontem, o momento de confissão foi feito, cada um fez sua oração de confissão, então nós teremos uns minutinhos para cada um fazer sua oração de confissão. E no final eu gostaria de pedir a Beatriz que faça a oração para encerrar o momento de confissão.
estamos aqui nesta manhã, diante da tua presença, para pedir ao Senhor que venha estar perdoando as transgressões que foram cometidas pelo teu povo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor ouviu tudo que cometemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fizemos que não agradou ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar nos perdoando, Pai amado. Que o Senhor venha estar esquecendo, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fizemos e que entristeceu o teu coração. E nos dá, Senhor Deus, como diz o salmista, um coração puro, um coração que agrada ao Senhor. Um coração, Senhor Deus, pelo qual o Senhor não consegue resistir. Mas o Senhor olha e se compadece e tem misericórdia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem estar apagando as nossas transgressões, Senhor. E vem estar derramando sobre nós a tua graça mais uma vez, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu farei a leitura do Salmo de número 118, dos versículos 21 ao 29. Peço aos irmãos que acompanhem em suas Bíblias. Salmo 118, versículos 21 ao 29. Amém? Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Peço a tia Regia que faça a oração de gratidão e louvor nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu nome. Porque só tu és santo, só tu és Deus temível, só tu és o Deus que nos perdoa e que nos deu assim a tua salvação. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo e que o Senhor continue, meu Deus, abençoando as nossas vidas, que tudo que será feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento do nosso louvor. Salve os irmãos, uma doce paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmo 150, capítulo 150 de Salmo. 150, Salmo 150. Salmo de capítulo 150. Amém? Diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai o som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Se você está aqui é porque você respira, com certeza. Eu queria te convidar nesse momento, você dar o seu melhor a Deus. Nesse momento de louvor, eu convido você a ficar de pé, para nós estar assim, entoar louvores a nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, com louvor agitado.
Ainda em espírito de adoração, poder sentar, irmãos. Convido vocês a abrirem seus inários no número de 74. Você que tem inário, número 74, sinceridade. Para encerrar esse momento de louvor, nós vamos desejar boas-vindas e dizer que o Santo Espírito é bem-vindo em nosso meio. É o desejo
Nesse momento eu convido o pastor André, que traga a palavra, e o pastor Edmond para fazer uma oração por ele. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor já nos falou ao coração ontem à noite. Nós queremos pedir ao Senhor que continue a falar conosco, através do teu servo, nessa manhã.
Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, rompendo com qualquer barreira que possa existir em nós. A Tua palavra e aquilo que vai ser dito nessa manhã. Que o Senhor esteja nos dando, ó Deus, um coração aberto para que a Tua palavra possa gerar toda a mudança necessária, todas as manifestações do Teu Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas, que sejam necessárias, que sejam feitas. No nome de Jesus te pedimos. Capacita o Teu servo, dá a ele a palavra no abrir da boca, e que o Teu Espírito use poderosamente. É a nossa expectativa e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz para todos nós. Vamos abrir as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 12 também. O título desta passagem é A Unidade Orgânica da Igreja. Todos encontraram, não é? Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que
se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar, após a leitura da palavra do Senhor nesta manhã, eu gostaria de iniciar esta pregação com uma pergunta, para que todos nós pensemos a respeito desta pergunta: quem somos nós na Igreja de Jesus? Essa pergunta, ela tem a intenção de trabalhar em nosso coração a nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos. Todos nós, em grande medida, temos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver a nós mesmos, de ver os outros, a partir do meio aonde a gente é formado, a partir dos valores, dos princípios, das ideias às quais nós somos submetidos. E nesses tempos que nós vivemos de pós-modernidade, de modernidade e de pós-modernidade, tem duas mentalidades que são muito fortes, e em alguma medida todos nós somos influenciados por essas mentalidades, e muitas vezes não percebemos. A primeira delas é um rompimento com tudo aquilo que é do passado, com tudo aquilo que é antigo. É próprio da modernidade e da pós-modernidade achar que tudo que é antigo é retrógrado, que tudo que é antigo não presta, precisa ser descartado, jogado na caixa do lixo e inovar, causando um rompimento com o passado. Outro princípio da modernidade que é extremamente prejudicial para a vida de igreja, como igreja, é o individualismo. Se vocês forem perguntar a maioria dos jovens de hoje, especialmente os que não são cristãos, mas até os que são cristãos são influenciados, quais os maiores sonhos deles? Uma boa parte deles vão dizer assim: ter uma boa formação, que me dê um emprego com um excelente salário, para que eu possa morar sozinho, sem dar satisfação da minha vida para ninguém, sem ter que ter trabalho com nada nem com ninguém. Isso é próprio da modernidade. Esse comportamento individualista. E esse comportamento de olhar para si mesmo como se cada um de nós fosse o centro.
essa visão egoísta, individualista, que olha para si mesmo como se cada um de nós fosse o centro, é a contramão do ser igreja. É uma visão absolutamente antibíblica, é uma visão contrária a ser igreja. E esse espírito individualista e egoísta, que faz com que as pessoas pensem que elas são o centro, tem formado seres humanos solitários, vazios, dominados por crises de ansiedade, infelizes, porque o ser humano não foi criado para ser o centro. O ser humano não foi criado para pensar só em si, para se comportar como se ele fosse o ser mais importante do universo. Isso é próprio da modernidade, e isso é uma visão inimiga do que significa ser igreja. Portanto, agora tratemos de uma forma positiva e bíblica o que é ser igreja, ou seja, quem somos nós. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Essa afirmação é uma afirmação figurada para dizer o seguinte para nós: Cristo é o líder da igreja, é o dono, é o cabeça. Igreja não é de família, igreja não é de pastor, igreja não tem dono humano. O dono da igreja foi aquele que entregou sua vida na cruz por ela. O dono da igreja, o líder da igreja, o Senhor da igreja, chama-se Jesus de Nazaré. É Jesus quem determina como a igreja deve funcionar, o que a igreja pode fazer, o que a igreja não pode fazer, porque é Jesus o Senhor da igreja. É Jesus o supremo pastor da igreja. E nós, quem somos? Nós somos membros da igreja, que juntos constituímos a igreja de Cristo. Você sozinho não é a igreja. Você é igreja quando você está inserido, quando você é parte do corpo. Sabe por que eu estou afirmando isso para vocês? Porque existe uma visão equivocada hoje em dia de que o indivíduo é igreja. O indivíduo não é igreja. O indivíduo é parte da igreja. Minha mão é meu corpo enquanto minha mão permanece ligada no meu corpo. Se a minha mão for decepada do meu corpo, ela deixa de ter vida, ela deixa de ser corpo. E passa a ser uma parte morta do meu corpo. Para minha mão ser viva, para minha mão ser parte integrante, ela precisa estar ligada a meu corpo. Existe uma visão herética, equivocada, perigosa hoje em dia, que é a ideia de que uma pessoa sozinha na casa dela é igreja. Você não é igreja sozinho. Eu sou igreja, eu não preciso pertencer a igreja nenhuma, eu não preciso frequentar, eu não preciso fazer parte,
Porque eu sou igreja. Você não é igreja individualmente. Você só é igreja quando você está ligado ao corpo, quando você faz parte do corpo. Aí você é igreja. Essa ideia equivocada de que um indivíduo é igreja tem gerado uma geração de pessoas que são conhecidamente de desigrejados. Que são pessoas que pensam que são crentes, apenas pensam, porque não são. Pensam que são crentes, vivendo sem congregar, vivendo sem ir à igreja, sem ser parte da igreja visível de Cristo. Quem sou eu? Quem é você? Individualmente, membros do corpo. Quando inseridos no corpo, somos a igreja de Cristo, aqui na face da terra. Essa passagem, meus irmãos, ela ensina para nós o seguinte: assim como cada membro do corpo tem uma função no corpo, até aqueles membros do seu corpo que você às vezes pensa assim: eu não sei para que tem isso aqui em meu corpo, porque eu não consigo identificar uma função para isso aqui. Você pode não saber qual é a função desse membro do seu corpo, mas ele tem uma função. Dessa mesma maneira, toda pessoa que o Espírito Santo converte e faz dessa pessoa um membro da igreja, Deus dá a esta pessoa dons, capacitações. E as capacitações que Deus dá faz com que cada pessoa seja útil na vida da igreja. Não existe crente que Deus converteu, trouxe para a igreja e que não tenha função. Um órgão sem função é um corpo estranho ao corpo, é um órgão morto. E aí nós temos hoje uma outra geração de pessoas, que são as pessoas que pensam que são crentes, por serem apenas frequentadores de culto. Eu não quero compromisso com igreja, eu não quero cargo, eu não quero me envolver, eu quero ir no culto e quando termino o culto, que alguém me procura, eu já fui para casa, porque eu não quero problema. Nós temos uma geração de pessoas que querem ser inúteis. Que querem fazer parte do corpo e não ter função nenhuma. Meu irmão, quem faz parte do corpo e não tem função é uma parte morta. É um corpo estranho. Todo membro do corpo tem função. Existem membros que têm funções maiores, existem membros que têm funções menores, existem membros que são mais visíveis, existem membros que são até invisíveis, porque são internos, mas eles existem e eles têm função. E sabe qual é a grande bênção de você pertencer à igreja e você desenvolver funções na igreja? Sabe para que Deus nos colocou na igreja? Deus nos colocou na igreja para servir uns aos outros e para ser servido pelos outros. Quando eu sirvo, meus irmãos, eu estou aqui agora servindo vocês.
Quando eu sirvo meus irmãos crescem com o exercício do meu dom. E eu sou galardoado por servir. Quando meus irmãos me servem, eu cresço com o serviço de meus dons. Eu sou edificado com o serviço do dom de vocês. E vocês são galardoados, são recompensados por Deus, por desempenharem as funções de vocês, me servindo. Nós estamos no corpo para servir uns aos outros, cooperar uns com os outros. Nós estamos na igreja para ser bênção na vida uns dos outros. Deus lhe colocou na igreja que você é membro, para você ser um instrumento gerador de edificação, de crescimento, através do exercício do seu dom. Pastor, e eu tenho dom? Ou você tem dom ou você não é crente. Você pode até não saber qual é seu dom, mas todo cristão tem dons. Todo cristão. E todo cristão está no corpo para ter função, para cooperar, para beneficiar o corpo. Você não está na igreja para ser pedra de tropeço na vida de ninguém, para atrapalhar a vida de ninguém, porque se você for pedra de tropeço, você é instrumento de Satanás e não de Deus. Você está na igreja para ser instrumento de edificação, para ser bênção na vida das pessoas da sua igreja. As pessoas da sua igreja não são seus inimigos. As pessoas da sua igreja estão na sua igreja para ser bênção na sua vida. E eu vou dizer mais aos irmãos. Não seja aquele tipo de crente que só espera o serviço dos outros e não serve ninguém. Crente que só espera o serviço dos outros e não serve ninguém, vira fardo, vira sanguessuga na igreja. Não seja esse tipo de crente que só está ali para ser servido. Também não seja um cristão que não aceita ser servido pelos outros, mas que se coloca como alguém que só serve. Você não é, eu não sou autossuficiente. Eu estou na igreja para quê? Para servir aos meus irmãos com os meus dons. E eu estou na igreja para que meus irmãos me sirvam com os dons deles. Minha igreja precisa de mim. Eu sou útil à minha igreja. Eu preciso da minha igreja. Minha igreja é útil na minha vida. Isso é ser corpo. Não existe estrelas. Não existe pessoas que só dão e nunca precisam receber. Como também não deve existir pessoas que só querem receber, sanguessuga, fardo na vida dos outros, mas nunca dão, nunca servem, nunca abençoam. Pelo contrário, é esse exercício de servir e de ser servido, de abençoar e de ser abençoado, de ajudar e de ser ajudado. Vivendo na igreja, nós vamos encontrar o tempo todo irmãos que estão sendo honrados, que estão conquistando, crescendo. E nós vamos encontrar o tempo todo irmãos que estão sofrendo, chorando. Como é que a gente deve lidar com essa convivência
na igreja, entre pessoas que são honradas, que crescem, e entre pessoas que sofrem, que choram, que perdem, que vivem o luto. Por favor, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu quero até pedir a todos que leiam juntos comigo o versículo de número 26, 1 Coríntios 12, versículo 26. Vamos ler numa só voz. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Se você olhar para o seu próprio corpo físico e tiver uma unha da sua mão, do seu pé, que você tomou uma topada e ela está inflamada, todo o seu corpo sente a dor dessa unha, que é uma coisa aparentemente insignificante. Quando um membro da igreja sofre, presta atenção, gente, quando um membro da igreja sofre, não é motivo para você olhar e dizer assim: está debaixo do juízo de Deus, e ter alegria no seu coração com o sofrimento do seu irmão. Isso é antibíblico, isso ofende a Deus. O sofrimento de nenhum de nossos irmãos jamais deve ser motivo da nossa alegria. O sofrimento de nossos irmãos deve ser motivo do nosso sofrimento. As lágrimas de nossos irmãos devem ser motivo de nossas lágrimas. E a vitória e a honra de nossos irmãos, não deve ser motivo de nossa inveja. A honra passou no vestibular, passou no concurso, arrumou namorada, vai casar, construiu a casa. A honra de nossos irmãos deve ser motivo da nossa alegria. E quando a gente se alegra pelas honras e conquistas de nossos irmãos, nós somos abençoados e protegidos de um pecado. Sabe qual é o pecado? Inveja. A inveja é um pecado que gera tristeza e infelicidade com a honra e com a bênção de nossos irmãos. Mas a honra e a conquista de nossos irmãos é motivo da nossa alegria, da nossa celebração. Numa outra passagem, a Escritura vai dizer assim para nós: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Se um membro tem saúde, o corpo inteiro sente a saúde desse corpo, desse membro, vibra pela saúde desse membro. Se um membro está doente, o corpo inteiro sofre com a doença desse membro. É assim que Deus nos colocou, nos ensina a ser igreja. Meus irmãos, eu quero concluir esta pregação com um último ponto. A igreja de Cristo é marcada pela diversidade. A igreja é cheia de pessoas diferentes. Naquela época, a igreja tinha gentios, tinha judeus, tinham pessoas que eram livres e tinham pessoas que eram escravas. Hoje, a igreja tem brancos, tem negros, tem homens, tem mulheres, tem crianças, tem jovens, tem adolescentes, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são pobres, tem pessoas que são extremamente bem formadas, esclarecidas, com vários cursos, tem pessoas que são semi-analfabetas, tem pessoas com pouca formação. A igreja é marcada pela diversidade. Igreja não
é e não foi feita para ser um grupo seletivo, que só tem rico, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos negros, a igreja dos doutores, a igreja dos analfabetos. Não, a igreja é diversa. A igreja não é para ter segregação. Não é para ter segregação. Se você está na igreja e você pertence a um desses que eu citei aqui, não se relacione apenas com pessoas que são do seu nível, da sua condição, da sua formação. Se envolva com a igreja como um todo. Se você é rico, se relacione também com o pobre. Se você é doutor, se relacione também com analfabeto, com semi-analfabeto. Enfim, sirva a igreja é diversa. E meus irmãos, não fiquem exigindo que os irmãos sejam iguais a você. E nem também se cobre para ser igual aos irmãos. Deus lhe fez diferente. E Deus fez seus irmãos diferentes de você. Esse respeito à diferença, esteja na igreja, tenha liberdade de ser você. E respeite a liberdade de seu irmão, de ser ele mesmo. E viva você submisso à Bíblia, e seu irmão também viva submisso à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus acima de todos nós. Todos nós somos chamados a viver em obediência à palavra de Deus, respeitando a diversidade, porque a igreja é diversa. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. E vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque nessa manhã o Senhor nos ensinou que a mentalidade, que a visão de mundo de um cristão não pode ser uma visão individualista, egoísta, que só pensa em si mesmo. Que o Senhor não nos chamou para ser o centro de nada. Que o Senhor não nos chamou para viver isolados. Até porque, ó Deus, o centro já está ocupado. O centro pertence ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, pedindo que o Senhor tire do nosso coração o pecado do individualismo, o pecado do egoísmo que enfraquece a igreja do Senhor. Senhor Deus, se porventura há entre todos os que aqui estão, havia a mentalidade de que é possível ser igreja sem pertencer ao corpo, que essa mentalidade caia por terra nessa manhã. Senhor Deus, leva-nos, ó Pai, a viver uma vida em Tua casa, servindo ao Senhor por meio do serviço aos nossos irmãos e sendo servido pelos dons de nossos irmãos. Senhor, que a Tua igreja, que a igreja de Ipanema seja uma igreja cheia de servos e de pessoas humildes, tanto para servir como para aceitar o serviço uns dos outros. Que essa igreja cresça fortalecida, igreja do Senhor, igreja abençoada, igreja de pessoas com o coração cheio do amor de Cristo Jesus, igreja que vive em constante processo de santificação, de edificação, de crescimento. Senhor Deus, ajuda a Tua igreja a chorar com os que choram, a se entristecer com os que se entristecem. Que os entristecidos, que os sofredores da igreja jamais sejam motivo da nossa celebração e da nossa alegria. Senhor Deus, ajuda-nos também, Pai, a celebrar
a vitória, a honra, a conquista, as conquistas de nossos irmãos, como se elas fossem nossas, porque elas são, porque nossos irmãos são membros de um mesmo corpo. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Deus maravilhoso, que a igreja do Senhor seja um lugar de celebrar o crescimento, a vitória, as bênçãos do Senhor sobre a vida uns dos outros. Deus bendito, que o Senhor esteja também modificando a mentalidade de querer estar na igreja só para frequentar, de querer estar na igreja, seu Deus, só para ser servido e não querer se envolver. Que a igreja seja o lugar do nosso crescimento por meio do exercício dos nossos dons. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja um lugar que nós estejamos ali para ser bênção na vida uns dos outros. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. E eu quero retornar a palavra para Bianca, nossa irmã Bianca, por favor. Bom, nosso acampo está acabando. Eu vou repassar o final da nossa programação. O almoço está marcado para 12h30. Aí depois do almoço fica livre, né? Até 3 horas da tarde. Mas aí você já adianta a sua malinha. Se tiver de arrumar de roupa, arruma, barraca, colchão. Já deixa adiantado para não atrasar na hora da saída. E nós retornaremos às 4 horas. Quem quiser tomar um banho ligeirinho, acho que dá tempo também, né? É só se organizar. Em relação ao lixo, eu vi uns lixos espalhados ali para o lado do rio, na grama. Então fiquem atentos, gente. Tem lixeira aqui pelo acampe. Não joguem no chão. Se você vê um lixo também que não é seu, não tem nada você pegar e jogar na lixeira. Não tem nenhum problema, sua mão não vai cair. Então você pode também fazer esse favor, ajudar na limpeza. As tarefas. Eu não estou lembrada agora, não decorei as funções de cada um, mas tem um cartaz ali, como eu falei ontem, é só você ver. A cor da sua pulseirinha, a sua função, olha ali. Depois do almoço tem mais umas tarefas para fazer para a gente. Quando for sair, deixar o camp em ordem. Os banheiros limpos, a cozinha limpa, as panelas limpas. E é isso, não mais. Lá eu queria falar também, de procurar uma pessoa para fazer uma oração, né? Escolher uma pessoa. Eu poderia aproveitar esse momento, né? Não ainda embora, né? Porque ela tinha falado desde o primeiro dia. É verdade. Cláudia falou que... Oi? Ficasse à vontade. Ficasse à vontade, se quiser trocar alguém para lá, ficasse à vontade. Eu sorteio, mas é possível. No início, né, Cláudia sugeriu que você procure alguém no acampe para orar por essa pessoa. Acabou não tendo um sorteio, mas fica a critério. É alguém que você sentir vontade de orar pela vida da pessoa. É interessante fazer esse momento logo agora. Então vamos Já fazer. está terminando, né? Cada um escolhe uma pessoa agora mesmo, né? Depois de tudo, que já faz esse momento. Pronto, vamos fazer isso, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma foto, a foto oficial. Ela não fez porque ela não teve tempo, né, de fazer. Então pronto, você agora vai escolher alguém, algum irmão para orar. Eu sugiro que não seja necessariamente um amigo seu, alguém da sua família. Saia da zona de conforto, ore por outro irmão. Agora, por favor. Puxa a fila aí, mãe. Puxa a fila aí. Eu vou procurar o meu. Só para eu perguntar.
Dê a teu servo saúde, uma vida saudável.